Capítulo 31. O badalar do sino. Eragon se sacudiu como se despertasse de um pesadelo. Agora que não precisava repelir o ataque do sumo sacerdote, gradualmente via que o sino do priorado estava tocando, um som alto, persistente, que o recordava de quando os Hazaki o tinham posto para correr da catedral durante sua primeira visita a Drasleona com Bron. Murtagh e Thor logo estarão aqui, pensou. Temos de sair antes que cheguem. Ele embaiou o sino da morte e a entregou a Angela. Tag, disse, acho que vai querer isto. Afastou os corpos dos acólitos até descobrir Brisingr. Quando sua mão se fechou sobre o punho da espada, uma sensação de alívio o dominou. Ainda que a arma da herbolária fosse uma lâmina boa e perigosa, não era a sua arma. Sem Brisingr, ele se sentia exposto, vulnerável, e também se sentia assim quando estava separado de Saphira. Precisou de mais alguns momentos de busca para encontrar o anel, que tinha rolado para debaixo de um dos bancos, e o colar, que estava enrolado ao redor de um dos suportes da liteira. Em meio à pilha de corpos, também descobriu a espada de Arya, que ela ficou satisfeita em recuperar. Mas não havia nenhum sinal de seu cinto, o cinto de Belot, o sábio. Eragon olhou debaixo de todos os bancos próximos, e inclusive correu de volta ao altar, inspecionando a área ao redor. Não está aqui, disse finalmente, desesperando-se. Eragon se virou para a parede isolada que escondia a entrada para as câmaras subterrâneas. Eles devem tê-lo deixado nos túneis. Olhou na direção do priorado. Ou talvez, hesitou, dividido entre as duas opções. Balbuciando as palavras, lançou um encantamento para encontrar o cinto e conduzi-lo até ele, mas o único resultado que recebeu foi a imagem de um vazio liso e cinzento. Como temera, havia proteções ao redor do cinto que o impediam de ser visto por meio de observação ou interferência mágica, do mesmo modo que proteções semelhantes guardavam Brisingr. Eragon se enraiveceu e deu meio passo em direção à parede. O sino tocou mais alto do que nunca. Eragon chamou Arya da outra extremidade da catedral, passando o acólito de um ombro para o outro. Temos de ir, mas, Oromis compreenderia. Não é sua culpa. Mas, desista. O cinto já foi perdido antes. Nós o encontraremos de novo. Por ora, devemos voar. Depressa. Eragon pregade-o. Virou-se e correu para se juntar a Arya, Angela e Solembun na frente da catedral. De todas as coisas para perder, parecia quase um sacrilégio abandonar o cinto quando tantas criaturas haviam morrido para enchê-lo de energia. Além disso, estava com um sentimento terrível de que poderia precisar daquela energia antes do fim do dia. Ele e a herbolária empurraram e abriram as portas pesadas que levavam para fora da catedral, e Eragon enviou sua mente em busca de Saphira, que, ele sabia, estaria voando em círculos bem alto acima da cidade, esperando seu contato. O momento de ser discreto passará havia muito, e Eragon não se importava mais se Murtagh ou algum outro feiticeiro percebesse sua presença. Logo sentiu o toque conhecido da consciência de Saphira. Quando seus pensamentos se fundiram mais uma vez, parte da tensão no peito de Eragon desapareceu. Por que demorou tanto? Perguntou Saphira. Ele podia experimentar a preocupação dela, e sabia que havia considerado a possibilidade de descer em Drasleona e destruí-la em pedaços à sua procura. Despejou suas lembranças na mente dela, compartilhando tudo o que havia acontecido desde que tinham partido. O processo levou alguns segundos, durante os quais ele, Arya, Angela e o menino gato saíram da catedral e correram descendo a escadaria dianteira. Sem diminuir o ritmo para dar a Saphira uma oportunidade de entender suas recordações confusas, Eragon disse, precisamos de uma distração, agora. Ela compreendeu o pedido dele, e o cavaleiro sentiu-a se inclinar para dar um grande mergulho. Além disso, diga a Nazoada para dar início ao ataque. Estaremos no portão sul dentro de poucos minutos. Se os Varden não estiverem lá quando o abrirmos, não sei como vamos escapar. Capítulo 32. Caverna de espinho do picanço negro. O ar frio e úmido da manhã assoviava sobre a cabeça de Saphira quando ela mergulhou em direção à cidade ninho de ratos iluminada pelo sol que nascia. Os raios baixos de luz faziam os prédios de casca de ovo fedendo a madeira se destacarem em alto relevo, seus lados orientais negros de sombra. O elfo-lobo com forma de Eragon que estava montado em suas costas gritou algo para ela, mas o vento faminto estraçalhou as palavras dele e Saphira não conseguiu compreender o que dizia. Ele começou a lhe fazer perguntas com sua mente cheia de música, mas ela não o deixou terminar. Em vez disso, contou-lhe a situação difícil em que Eragon se encontrava e pediu que ele avisasse Nazoada que agora era o momento de partir para a ação. Como a sombra de Eragon que Blodar usava haveria de enganar alguém, Saphira não conseguia compreender. Ele não cheirava como seu parceiro do coração é da mente, nem seus pensamentos se assemelhavam aos de Eragon. Contudo, os bípedes pareciam impressionados com a aparição, e eram os bípedes que eles estavam tentando enganar. Do lado esquerdo da cidade ninho de ratos, a forma reluzente de Thor estava estendida ao longo das muralhas acima do portão sul. Ele levantou a cabeça vermelha e ela soube que a tinha avistado voando a toda a velocidade em direção ao chão duro de quebrar ossos, como havia esperado. Os sentimentos dela com relação a Thor eram difíceis de resumir em algumas impressões breves. Sempre que pensava nele, sentia-se confusa e incerta, algo a que não estava habituada. Mesmo assim, não permitiria que o cachorro convencido a vencesse em combate. À medida que as chaminés escuras e os tetos de pontas afiadas se tornavam maiores, ela abria um pouco mais as asas, sentindo a pressão maior no peito, nos ombros e músculos das asas, e começava a diminuir a velocidade de descida.
Poucos metros acima da aglomeração quase compacta de prédios, ela arremeteu e permitiu que as asas se abrissem em toda sua extensão. O esforço exigido para deter a queda foi imenso. Por um momento, pareceu que o vento fosse lhe arrancar as asas das articulações. Safira moveu o rabo para manter o equilíbrio e girou sobre a cidade, até que localizou a caverna de espinho do picanço negro onde os sacerdotes sanguinários faziam os cultos. Encolhendo as asas de novo, desceu mais alguns metros, com o estrondo de trovão, aterrissou no meio do telhado da catedral. Safira enterrou as garras nas telhas do teto para se impedir de escorregar para a rua, atirou a cabeça para trás e rugiu o mais alto que pôde, desafiando o mundo e tudo nele. Havia um sino tocando na torre do edifício ao lado do prédio da caverna de espinho do picanço negro. Ela achou o barulho irritante, por isso torceu o pescoço e expeliu um jato de chama azul e amarela contra ele. A torre não se incendiou, pois era de pedra, mas a corda e as vigas sustentando o sino pegaram fogo e, segundos depois, caíram com estrépito no interior da torre. Isso lhe agradou do mesmo modo que ver os bípedes de orelha redonda saindo correndo e gritando da área. Afinal, ela era um dragão. Era mais do que justo que a temessem. Um dos bípedes de orelhas redondas parou junto à orla da praça, na frente da caverna de espinho do picanço negro, e ela ouviu gritar um encantamento, a voz como os guichos de um camundongo assustado. Qualquer que fosse, as proteções de Eragon impediram que a atingisse, ou pelo menos presumia que sim, pois não percebeu nenhuma diferença em como se sentia nem na aparência do mundo ao redor. O elfo-lobo com forma de Eragon matou o feiticeiro. Ela sentiu quando Blodar assumiu o controle sobre a mente do feiticeiro e lutou com os pensamentos do bípede de orelhas redondas até submetê-los. Depois disso, o elfo disse uma única palavra na antiga língua mágica dos elfos, e o bípede de orelhas redondas caiu no chão, com sangue escorrendo da boca aberta. O elfo-lobo bateu de leve no ombro dela e disse: "Prepare-se, escamas brilhantes. Aí vem eles." Ela viu Thor se elevar acima da crista dos telhados, o meio-irmão de Eragon, Murtag, uma pequena forma escura nas costas dele. Sob a luz do sol da manhã, Thor brilhava e reluzia com quase tanto fulgor quanto ela. As escamas de Safira, contudo, estavam mais limpas do que as dele, pois havia tomado um cuidado especial quando se preparara mais cedo. Ela não podia conceber ir para a batalha de outro modo que não em sua melhor aparência. Seus inimigos deveriam não apenas temê-la, mas também admirá-la. Sabia que era vaidade, mas não se importava. Nenhuma outra raça podia igualar a grandeza dos dragões. Além disso, ela também era a última fêmea da espécie, e queria que aqueles que haviam se maravilhassem com sua aparência e se lembrassem bem dela, de modo que, se os dragões desaparecessem para sempre, os bípedes continuassem a falar deles com o devido respeito, temor e admiração. Thor subiu 300 metros ou mais acima da cidade Nilderatus, e Safira lançou um olhar rápido ao redor para se certificar de que seu parceiro do coração é da mente, Eragon, não estivesse próximo à caverna de espinho do picanço negro. Ela não queria feri-lo por acidente na luta que estava prestes a acontecer. Eragon era um caçador feroz, mas pequenino e facilmente esmagável. Ainda estava trabalhando para desemaranhar as lembranças dolorosas e de ecos escuros que Eragon compartilhara com ela, mas compreenderá o suficiente para saber que os acontecimentos mais uma vez tinham comprovado aquilo em que ela havia muito acreditava. Sempre que estavam separados, de uma forma ou de outra, seu parceiro do coração e da mente acabava metido em encrenca. Eragon, ela sabia, discordaria, mas seu último infortúnio não fizera nada para convencê-la do contrário, e sentiu uma satisfação perversa por estar certa. Depois de alcançar a altura apropriada, Thor girou sobre si e mergulhou em sua direção. As chamas jorravam da bocarra aberta. De fogo ela não tinha medo, as defesas de Eragon a protegeriam, mas o peso maciço e a força de Thor lhe permitiriam esgotar rapidamente quaisquer encantamentos destinados a protegê-la de perigo físico. Para se proteger, ela se agachou e pressionou o corpo contra a catedral, virando o pescoço e dando uma dentada no baixo ventre do dragão inimigo. Uma parede de chamas rodopiantes a engolfou, roncando e rugindo como uma cachoeira gigante. As chamas eram tão brilhantes que instintivamente ela fechou as pálpebras internas, do mesmo modo que faria se estivesse debaixo de água, e a luz deixou de ser ofuscante. As chamas logo se desfizeram, e enquanto Thor se deslocava acima, a ponta de seu rabo grosso traçou uma linha contra a membrana da asa direita dela. O arranhão sangrou, mas não muito, e Safira não achou que fosse lhe causar muita dificuldade durante o voo, por doloroso que fosse. Thor mergulhou várias vezes contra ela, tentando atraí-la a levantar voo. Contudo, ela recusou-se a se mover. E, depois de mais alguns sobrevoos, ele se cansou de atacá-la e pousou do outro lado da caverna de espinho do picanço negro, as asas enormes estendidas para lhe dar equilíbrio. O prédio inteiro se sacudiu quando Thor caiu de quatro, e muitas das janelas de vidro como joias nas paredes abaixo se despedaçaram e caíram retinido no chão. Thor agora estava maior que ela, em resultado da interferência de Galbatorix destruidor de ovos, mas ela não se intimidou. Tinha mais experiência que Thor, além disso, havia treinado com Glaedr, que fora maior até que a combinação dela com seu adversário. Além disso, Thor não ousaria matá-la. Nem ela acreditava que ele quisesse isso. O dragão vermelho rugiu e avançou, as pontas das garras arranhando contra telhas. Ela rugiu em resposta e recuou vários metros, até sentir seu rabo pressionado contra a base das agulhas das torres que se erguiam como uma parede na frente da caverna de espinho do picanço negro. A ponta do rabo de Thor se agitou, e ela soube que ele estava a ponto de atacar. Ela expirou profundamente e o banhou em uma torrente de chamas. Sua tarefa agora era impedir Thor e Murtag de perceberem que não era Eragon quem estava montado nela.
Com esse objetivo, podia ou se manter longe o suficiente de Thor, de modo que Murtagh não pudesse ler os pensamentos do elfo-lobo com forma de Eragon, ou atacar com frequência e ferocidade suficientes, fazendo com que Murtagh não tivesse a oportunidade, o que seria difícil, já que ele estava muito habituado a lutar montado nas costas de Thor, mesmo quando o dragão se virava e se torcia através do ar. Ainda assim, estavam perto do chão. Isso a ajudaria, pois preferia atacar. Sempre atacar. No mesmo instante em que as últimas chamas morriam em sua boca, Saphira saltou em direção a Thor. Ela o golpeou em pleno peito, e seus pescoços se entrelaçaram, as cabeças bateram uma contra a outra, tentaram cravar os dentes na garganta um do outro. A força do impacto empurrou Thor para trás, fora da caverna de espinho do picanço negro, e ele agitou as asas, batendo em Saphira. Ambos caíram no chão. Eles aterrissaram com um estrondo que fendeu as pedras de calçamento e sacudiu as casas próximas. Algo se partiu no ombro da asa esquerda de Thor e suas costas se arquearam de modo não natural. As proteções de Murtagh impediam o dragão de esmagá-lo. Saphira podia ouvir Murtagh praguejando debaixo de Thor, e decidiu que seria melhor se afastar antes que aquele bípede de orelhas redondas furioso começasse a lançar encantamentos. Saltou, golpeando Thor na barriga, e foi pousar no alto da casa atrás do dragão vermelho. O prédio era fraco demais para sustentá-la, por isso alçou voo de novo e, como complemento da ação, cuspiu fogo e incendiou a fileira de prédios. Eles que se virem com isso, pensou, enquanto as chamas consumiam famintas as estruturas de madeira. Retornando à caverna de espinho do picanço negro, ela enfiou as garras sob as telhas e começou a rasgar o teto, destruindo do mesmo modo que havia feito em pedaços o teto do castelo em Durza-Gil-Ead. A diferença era que agora estava maior. Agora era mais forte. E os blocos de pedra pareciam não pesar mais que seixos pesavam para Eragon. Os sacerdotes loucos por sangue que faziam seus cultos ali dentro tinham ferido seu parceiro do coração Edamente, Arya Elfa de sangue de dragão, Ângela cara novamente velha, e o menino gato Soleibu, aquele que tinha muitos nomes, além de terem matado Virden. Em vingança por tudo isso, Saphira estava determinada a destruir a caverna de espinho do picanço negro. Em segundos, abriu um enorme buraco no teto do prédio. Então, encheu o interior com um jato de chamas, enterrou as garras nos tubos de metal do órgão de foles e os arrancou da parede de trás da catedral. Eles caíram com violento clangor sobre os bancos abaixo. Thor rugiu e saltou da rua para o ar acima da caverna de espinho do picanço negro, permanecendo lá, batendo as asas para manter sua posição. Parecia uma silhueta negra desprovida de feições contra a parede de chama se elevando das casas atrás dele, exceto pelas asas translúcidas que reluziam, alaranjadas e carmesim. Ele arremeteu para cima dela, estendendo as garras serrilhadas. Saphira esperou até o último momento possível e saltou para fora da caverna de espinhos do picanço negro, e Thor se chocou de cabeça contra a base da torre central da catedral. A torre alta e oca de pedra estremeceu sob o impacto, e seu pináculo, uma barra ornamentada de metal dourado, se partiu e mergulhou mais de 120 metros para a praça abaixo. Rugindo de frustração, Thorn lutou para se endireitar. Seu traseiro deslizou para dentro da abertura que Saphira havia aberto no teto, e ele se arrastou contra as telhas ao tentar encontrar com as garras um apoio para sair do buraco. Ao fazer isso, Saphira voou para a frente da caverna de espinho do picanço negro e se posicionou do lado oposto da terra contra a qual Thor havia se chocado. Ela reuniu suas forças e golpeou a torre com a pata dianteira. Estátuas e ornamentos esculpidos se despedaçaram sob sua pata, nuvens de poeira encheram suas narinas, e pedaços de pedra e argamassa choveram sobre a praça. A torre, porém, se manteve de pé, e ela golpeou de novo. O urro de Thor adquiriu uma nota frenética quando percebeu o que ela estava fazendo, e ele lutou ainda mais furiosamente para se libertar. No terceiro golpe de Saphira, a torre alta de metal se rachou na base, com uma lentidão agonizante, desabou, caindo em direção ao teto. Thor teve apenas tempo de emitir um rosnado furioso antes que a torre de escombros aterrissasse em cima dele, derrubando-o para dentro do prédio em ruínas e enterrando-o sob pilhas de entulho. O som do desabamento ecoou por toda a cidade Ninho de Ratos como o estrondo de um trovão. Saphira rugiu em resposta, dessa vez com um sentimento feroz de vitória. Thor não tardaria em se arrancar daquele buraco, mas, até que conseguisse, estava à mercê dela. Inclinando as asas, ela voou em círculo acima da caverna de espinho do picanço negro. Quando passou ao longo das laterais do prédio, golpeou os pilares que sustentavam as paredes, demolidos um de cada vez. Os blocos de pedra despencaram no chão com estrondo, criando um ruído desagradável. Depois que ela removeu todos os pilares, as paredes sem sustentação começaram a balançar e a se curvar para fora. Os esforços de Thor para se libertar só pioraram a situação. Após alguns segundos, as paredes cederam. A estrutura inteira desmoronou com um rouco semelhante ao de uma avalanche, e uma enorme pluma de poeira se elevou. Saphira Ronku Triumphant. Aterrissou nas patas traseiras ao lado do monte de escombros e começou a pintar os blocos de pedra com o mais quente jato de fogo que conseguiu produzir. Era bem fácil desviar chamas com magia, mas desviar calor de verdade exigia muito mais esforço e energia. Ao obrigar Murtagh a gastar ainda mais de força para impedir que ele e Thor fossem cozidos vivos, além de toda a energia que já estava usando para evitar ser esmagado, ela esperava esgotar as reservas dele o suficiente para que Eragon e os bípedes de orelhas pontudas pudessem ter uma chance de derrotá-lo. Enquanto expelia fogo, o elfo-lobo em suas costas cantava encantamentos que Saphira não sabia para que serviam, e tampouco estava interessada em saber. Confiava no bípede. Tinha certeza de que o que ele estava fazendo ajudaria. Saphira recuou rapidamente quando os blocos no centro do monte explodiram e, com um rugido, Thor se libertou dos escombros de uma vez.
As asas dele estavam amassadas como as de uma borboleta esmagada, e estava sangrando de vários cortes ao longo das pernas e costas. Ele olhou furioso para ela e rosnou, seus olhos cor de rubi escuros de raiva. Pela primeira vez, ela o havia realmente enfurecido, e podia ver que estava ávido por rasgar sua carne e provar seu sangue. Bom, pensou ela. Talvez ele não fosse tão vira-lata quanto ela havia presumido. Murtagh enfiou a mão em uma bolsinha no cinto e tirou um pequeno objeto redondo. Por experiência, Saphira sabia que era encantado e que ele usaria para curar os ferimentos de Thor. Sem esperar, levantou o voo, tentando ganhar a maior altitude possível antes que Thor pudesse sair para persegui-la. Olhou para baixo depois de bater as asas algumas vezes e o viu levantando o voo em sua direção numa velocidade furiosa, um grande gavião vermelho de garras afiadas. Ela se torceu no ar e estava a ponto de mergulhar em cima dele quando, nas profundezas de sua mente, ouviu Eragon gritar, Saphira. Alarmada, continuou a se virar até estar direcionada para o arco do portão sul da cidade, onde havia sentido a presença de Eragon. Encolheu as asas o mais que pôde e mergulhou em um ângulo fechado rumo ao arco. Thor arremeteu contra ela quando Saphira passou voando velozmente. Mesmo sem olhar, soube que ele a estava seguindo. Assim, os dois seguiram em grande velocidade para o muro fino da cidade ninho de ratos, e o ar matinal uivou como um lobo ferido nas orelhas de Saphira. Capítulo 33. Martelo e Elmo. Finalmente, pensou Hora enquanto as tropas dos Varden soavam anunciando a ordem de avançar. Ele olhou para Drasleona e vislumbrou Saphira mergulhando em direção à massa de construções, as escamas refugindo sob a luz do sol nascente. Abaixo, Thor se mexeu como um grande gato tomando sol em um muro e levantou voo indo atrás dela. Uma onda de energia percorreu o corpo de Hora. A hora da batalha finalmente havia chegado, e ele estava ansioso para acabar com ela. Horan dedicou um pensamento rápido de preocupação por Eragon, levantou-se do troco onde estava sentado e correu para se juntar ao restante dos homens à medida que eles se reuniam em uma larga formação retangular. Horan examinou as fileiras de alto a baixo, certificando-se de que as tropas estavam prontas. Os homens haviam esperado durante a maior parte da noite e sentiam-se cansados, mas ele sabia que o medo e a excitação logo lhes clareariam a mente. Horan também estava cansado, mas não deu atenção a isso. Poderia dormir quando a batalha estivesse acabada. Até lá, sua preocupação principal era manter seus homens e a si mesmo vivos. Contudo, bem que desejava ter tempo para uma xícara de chá quente, para ajudar a acalmar o estômago. Comera algo estragado no jantar e desde então estava sofrendo de cãibras e náusea. Mesmo assim, o desconforto não era suficiente para impedi-lo de lutar. Ou pelo menos esperava que não. Satisfeito com o estado de seus homens, Horan colocou o elmo, puxando para baixo sobre o gorro de cota de malha. Empunhou o martelo e enfiou o braço esquerdo nas tiras do escudo. Estou às suas ordens, apresentou-se Horst, aproximando-se dele. Warren Ascension. Havia escolhido o ferreiro para ser seu segundo no comando, uma decisão que Nazuada aceitou sem discordar. Exceto por Eragon, não havia outra pessoa que Horan preferisse ter ao seu lado. Era egoísmo de sua parte, sabia. Horst tinha um bebê recém-nascido e os Varden precisavam de sua habilidade no trabalho com metais. Mas Horan não conseguirá pensar em mais ninguém bem preparado e adequado para a função. Horst não parecia especialmente satisfeito com a promoção, mas também não estava aborrecido. Dedicara-se a organizar o batalhão de Horan com a segurança calma e a competência que Martelo Forte sabia que ele tinha. As tropas soaram de novo, e Hora levantou o martelo acima da cabeça. Avankar. Kritu. Assumiu a dianteira à medida que as muitas centenas de homens se punham em marcha, acompanhados de ambos os lados pelos 4 outros batalhões dos Varden. Os guerreiros correram em passo acelerado pelos campos abertos que os separavam de Drasleona. Gritos de alarme se elevavam da cidade. Sinos e tropas soaram um momento depois. Logo a cidade inteira estava cheia de um clamor furioso e os defensores se preparavam para a luta. Acrescentando-se à comoção, os mais terríveis rugidos e estrondos vinham do centro da cidade, onde os 2 dragões estavam lutando. Ocasionalmente, Hora os via aparecer acima dos topos dos prédios, as escamas brilhantes e refugindo, mas, na maioria das vezes, os 2 gigantes permaneciam escondidos e fora de vista. O labirinto de construções decrépitas que cercava os muros da cidade rapidamente se aproximou. As ruas estreitas e escuras pareciam ameaçadoras e assustadoras para Hora. Seria fácil para os soldados do Império, ou mesmo para os cidadãos de Drasleona, apoiá-los de emboscada em meio às ruas tortuosas. O combate em espaços tão limitados seria ainda mais brutal, confuso e violento do que o normal. Se viesse a acontecer, Horan sabia que poucos de seus homens escapariam ilesos. Enquanto avançava para as sombras abaixo dos beirais da primeira fileira de casebres, uma contração de inquietação se instalou no estômago de Horan, exacerbando sua náusea. Ele molhou os lábios, sentindo-se enjoado. É melhor Eragon abrir aquele portão, pensou. Caso contrário, ficaremos expostos aqui como cordeiros prontos para o sacrifício. Capítulo 34. E os muros ruíram. O som de alvenaria desmoronando fez com que Eragon parasse e olhasse para trás. Entre os picos de 2 casas distantes, ele viu um espaço vazio onde a torre da catedral com ponta de lança farpada costumava estar.
Em seu lugar, uma coluna de poeira subia em direção às nuvens, como um pilar de fumaça branca. Eragon sorriu consigo, orgulhoso de Saphira. Quando se tratava de espalhar caos e destruição, dragões eram inigualáveis. Continue, pensou e arrebente-a em pedaços. Enterre o lugar sagrado dele sob 300 metros de pedras. Recomeçou a correr pela rua escura e tortuosa de pedras redondas, junto com Arya, Angela e Solembum. Havia um bom número de gente já circulando, mercadores indo abrir suas lojas, vigias noturnos a caminho da cama, nobres bêbados saindo de suas orgias, mendigos dormindo em batentes, bem e correndo desordenadamente para os muros da cidade. Todas as pessoas, mesmo as que estavam correndo, olhavam a todo instante na direção da catedral. O barulho dos 2 dragões lutando ribombava pela cidade. Todos, dos mendigos cheios de feridas aos soldados experientes e os nobres ricamente vestidos, pareciam aterrorizados, e nenhum deles concedeu a Eragon ou a seus companheiros mais que um olhar de relance. Também ajudava o fato de Arya poder se passar por um ser humano comum a um olhar rápido. Por insistência de Eragon, Arya largara o acólito e consciente em uma viela a uma boa distância da catedral. Prometi que o levaríamos conosco, explicou Eragon, mas em momento nenhum disse até onde. Ele poderá encontrar-se o caminho a partir daqui. Arya concordara e parecerá aliviada por se livrar do peso do rapaz. Os 4 desceram correndo pela rua. Uma estranha sensação de familiaridade dominou Eragon. Sua última visita a Draslelna acabará de maneira muito semelhante, com ele correndo entre os prédios sujos e próximos uns dos outros, na esperança de alcançar um dos portões antes de o Império o descobrir. Dessa vez, porém, ele tinha mais a temer do que apenas os Hazak. Eragon olhou de novo de relance para a catedral. Tudo que Saphira tinha de fazer era manter Murtagh e Thor ocupados por mais alguns minutos, e seria tarde demais para que detivessem os Varden. Contudo, minutos podiam ser como horas durante uma batalha, e Eragon estava profundamente consciente de com que rapidez o equilíbrio de forças podia mudar. Seguro e firme, pensou, mas não enviou suas palavras para Saphira, por temor de distraí-la ou de trair sua posição. Só um pouco mais. As ruas se tornavam mais estreitas à medida que eles se aproximavam do muro, e os edifícios que se projetavam, em sua maioria casas, bloqueavam tudo, exceto uma tira fina de céu azul. Água de esgoto jazia estagnada nas sarjetas. Eragon e Arya usaram as mangas para cobrir o nariz e a boca. O fedor parecia não incomodar a herbolária, embora Solembum rosnasse e chicoteasse o rabo com irritação. Um lampejo de movimento no telhado de um prédio próximo atraiu a atenção de Eragon, mas o que quer que o causará desapareceu quando ele se virou para olhar. Eragon continuou a olhar para cima e, depois de alguns momentos, percebeu certos detalhes estranhos. Um retângulo branco contra os tijolos cobertos de fuligem de uma chaminé. Estranhas formas pontudas em silhueta contra o céu da manhã. Uma pequena mancha oval, do tamanho de uma moeda, que brilhava como fogo nas sombras. Com um choque, ele notou que os telhados estavam repletos de meninos gatos, todos em sua forma animal. Os meninos gatos corriam de prédio em prédio, observando silenciosamente do alto Eragon e os companheiros seguirem caminho em meio ao labirinto obscuro da cidade. Eragon sabia que os elusivos meninos gatos não se dignariam a ajudar, salvo nas mais desesperadas circunstâncias. Eles desejavam manter seu envolvimento com os Varden em segredo o máximo possível, mas achou animador vê-los tão perto. A rua acabou numa interseção de 5 outras vias. Eragon consultou Arya e a herbolária. Decidiram seguir pela via de fronte a deles e continuar na mesma direção. 30 metros adiante, a rua que haviam escolhido fazia uma curva abrupta e se abria para a praça que ficava diante do portão sul de Draslelna. Eragon Prue. Centenas de soldados estavam reunidos diante do portão. Os homens andavam em círculos em aparente confusão, vestiam armaduras e preparavam armas. Seus comandantes berravam ordens. O fio dourado que arrematava as túnicas carmesim dos soldados brilhava enquanto corriam de um lado para o outro. A presença de soldados desalentou Eragon, mas ele ficou ainda mais abalado ao ver que os defensores da cidade haviam empilhado um monte enorme de destroços contra a parte interna dos portões para impedir os Varden de derrubá-los com ariete. Eragon Pregadiu. O monte era tão grande que um grupo de 50 homens precisaria de vários dias para removê-lo. Saphira poderia escavar e liberar os portões em alguns minutos, mas Murtagh e Thor nunca lhe dariam a oportunidade. Precisamos de outra distração, pensou ele. Que distração seria, no entanto, lhe escapava. Saphira, chamou, lançando-se os pensamentos na direção dela. Ela ouviu, disso teve certeza, mas não teve tempo de lhe explicar a situação, pois naquele exato momento um dos soldados parou e apontou para Eragon e seus companheiros. Rebeldes. Eragon arrancou Brizigr da bainha e saltou antes que o restante dos soldados desse atenção ao aviso do homem. Ele não teve escolha. Recuar seria abandonar os Varden à mercê do Império. Além disso, não podia deixar Saphira para cuidar do muro e dos soldados sozinha. Gritou ao saltar, como Arya também fez ao se juntar a ele em seu ataque louco. Por alguns breves momentos, os homens ficaram tão perplexos que vários pareceram não perceber que Eragon era inimigo até que lhes enfiasse a espada. Saraivadas de flechas desceram em arco para a praça, disparadas pelos arqueiros no parapeito. Um punhado delas bateu e quicou contra as defesas de Eragon. O restante matou ou feriu homens do próprio Império. Por mais rápido que fosse, Eragon não conseguiu bloquear todas as espadas, lanças e punhais que tentavam golpeá-lo. Começou a sentir sua força diminuir numa rapidez alarmante à medida que sua magia repelia os ataques. A menos que conseguisse se livrar da pressão, os soldados acabariam por exauri-lo a ponto de não conseguir mais lutar. Com um grito feroz, ele girou, mantendo Brizigr perto de sua cintura e abatendo todos os soldados postados ao seu alcance. A lâmina azul iridescente cortou carne e ossos como se não tivessem substância.
Sangue escorria da ponta em fitas longas e serpeantes que lentamente se separaram em gotas reluzentes, parecendo esferas de coral polido. Os homens que ele acertava se curvavam para frente apertando a barriga, tentando manter fechados os ferimentos. Cada detalhe parecia nítido e brilhante, como se esculpido em vidro. Eragon conseguia ver os fios individuais na barba do espadachim à sua frente. Podia contar as gotas de suor que cobriam a pele abaixo dos olhos do homem, e poderia ter apontado cada mancha, arranhão e rasgão da sua roupa. O ruído do combate era dolorosamente alto para seus ouvidos sensíveis, mas Eragon sentia uma profunda calma. Não era imune aos medos que o haviam incomodado antes, mas agora eles não eram despertados com tanta facilidade, e Eragon lutava melhor por isso. O cavaleiro completou o giro e estava justamente se movendo em direção ao espadachim quando Saphira passou rápida acima. Suas asas estavam bem puxadas contra o corpo e trepidavam como folhas sob uma ventania. Quando passou, uma rajada de vento desalinhou o cabelo de Eragon e o empurrou para o chão. Um instante depois, Thor veio atrás, de dentes arreganhados, chamas voando de sua bocarra aberta. Os dois dragões dispararam 800 metros além do muro amarelo de Draciona, contornaram-no e voltaram. De fora dos muros, Eragon ouviu um clamor de vivas. Os Varden devem estar quase chegando aos portões. Um retângulo de pele em seu antebraço ardeu como se alguém lhe tivesse derramado gordura quente. Eragon sibilou e sacudiu o braço, mas a sensação persistiu. Viu uma mancha de sangue molhando a túnica. Olhou novamente para Saphira. Tinha que ser sangue de dragão, mas ele não sabia dizer de qual dos dois. Enquanto os dragões se aproximavam, Eragon aproveitou o atordoamento momentâneo dos soldados para matar mais 3. Então o restante dos homens recuperou a razão e a batalha recomeçou acirrada. Um soldado com um machado de guerra avançou para a frente de Eragon e começou a desferir-lhe um golpe. A meio caminho, Arya despachou o homem com um corte por trás que quase o partiu em 2. Eragon podia sentir Arya arquejando tanto quanto ele. Embora fossem mais fortes e mais rápidos que a maioria dos seres humanos, havia um limite para sua resistência, um limite para seus recursos. Já haviam matado dúzias de soldados, mas ainda restavam centenas, e Eragon sabia que reforços logo chegariam de outras áreas em Draciona. O que fazemos agora? Gritou ele, aparando uma lança arremessada contra a coxa. Modia! Respondeu Arya. Repelindo os ataques dos soldados, Eragon começou a recitar todos os encantamentos que conseguiu lembrar que pudessem matar os inimigos. Outra lufada de vento agitou seu cabelo, e uma sombra fresca o encobriu. Saphira voava em círculo acima, dissipando seu excesso de velocidade. Ela abriu as asas e começou a descer rumo aos parapeitos do muro. Antes que pudesse pousar, Forna alcançou. O dragão vermelho mergulhou, lançando um jato de chamas de mais de 30 metros de comprimento. Saphira rugiu de frustração e se desviou do muro, batendo as asas rapidamente para ganhar altitude. Os dois dragões giraram em espiral, um ao redor do outro, enquanto subiam no céu, mordendo e golpeando com impulsividade furiosa. Ver Saphira em perigo apenas reforçou a determinação de Eragon. Aumentou a velocidade com que falava, entoando as palavras da língua antiga o mais rápido possível sem pronunciá-las errado. Por mais que tentasse, nem os encantamentos dele nem os de Arya surtiam efeito sobre os soldados. De repente, a voz de Murtagh retumbou vinda do céu, como a de um gigante. Esses homens estão sob minha proteção, irmão. Eragon olhou para cima e viu Thor descendo veloz para a praça. A súbita mudança de direção do dragão vermelho havia apanhado Saphira de surpresa. Ela ainda pairava alto acima da cidade, uma forma azul escura contra o céu azul mais claro. Eles sabem, pensou Eragon, e o temor abalou sua calma anterior. Baixou o olhar e examinou as fileiras. Mais e mais soldados estavam saindo das ruas ao longo de ambos os lados do muro de Draciona. Angela estava de costas para uma das casas que dava para a praça, lançando frascos com uma das mãos e empunhando o sino da morte com a outra. Os frascos liberavam nuvens de vapor verde quando se quebravam, e quaisquer soldados apoiados no miasma caíam ao chão, agarrando a garganta e se debatendo, enquanto pequenos cogumelos marrons brotavam em cada centímetro de pele exposta. Atrás da herbolária, no topo plano de um muro de jardim, estava agachado Solembum. O menino gato aproveitava sua posição privilegiada para atacar com as garras os rostos dos soldados e arrancar-lhes os elmos, distraindo-os no instante em que tentavam fechar o cerco ao redor da bruxa. Tanto ele quanto Angela pareciam cercados, e Eragon duvidava de que resistissem por muito mais tempo. Nada do que Eragon viu lhe deu esperança. Virou os olhos de volta para a massa imensa de Thor. O dragão vermelho enchia as asas de ar e reduzia a velocidade de sua descida. Temos que sair daqui, gritou Arya. Eragon hesitou. Seria simples passar Arya, Angela, Solembum e ele mesmo para o outro lado do muro, onde os Varden estariam esperando. Mas se eles fugissem, os Varden estariam na mesma posição que antes. O exército deles não podia se dar ao luxo de esperar. Alguns dias a mais e seus suprimentos se esgotariam. Os homens começariam a desertar. Depois que isso acontecesse, Eragon sabia que nunca mais conseguiriam unir todas as raças contra Galbatorix. O corpo e as asas de Thor cobriram o céu, lançando a Arya numa escuridão avermelhada e escondendo Saphira de vista. Glóbulos de sangue, cada um do tamanho do punho de Eragon, pingavam do pescoço e das pernas de Thor, e mais de um soldado gritou de dor quando o líquido os escaldou. Eragon! Agora! Gritou Arya. Ela agarrou o braço dele e puxou, mas ainda assim ele manteve a posição, não querendo admitir derrota. Ele havia esperado guardar a energia contida no anel para o dia em que finalmente pudesse confrontar Galbatorix. Era uma quantidade pequena, se comparada à que o rei sem dúvida teria acumulado durante seus longos anos no trono, mas era a maior reserva de força que Eragon possuía, e sabia que não teria a chance de reunir nada igual antes de os Varden alcançar Urubai, se é que alcançariam.
Além de tudo, era uma das poucas coisas que Brow lhe havia deixado. Por esses dois motivos, relutava em usá-la. Apesar disso, não conseguiu pensar em nenhuma alternativa. A concentração de energia dentro de Aren sempre parecerá enorme para Eragon. Agora, porém, ele se perguntava se seria suficiente para o que pretendia fazer. Pelo canto do olho, ele viu Thor estendendo uma pata em sua direção com garras tão grandes quanto um homem, e uma pequena parte de seu ser gritou para fugir antes que o monstro acima o apoiasse e o comesse vivo. Eragon prendeu a respiração, abriu a preciosa reserva de Aren e gritou: Gierda. A torrente de energia que fluiu através dele foi maior que qualquer outra que experimentara. Era como um rio frio como gelo que queimasse e formigasse com intensidade quase insuportável. A sensação era ao mesmo tempo de agonia e de êxtase. Ao seu comando, a enorme pilha de destroços bloqueando os portões explodiu em um pilar sólido de terra e pedra. Os destroços acertaram o flanco de Thor, rasgando sua asa e derrubando o dragão que urrava além dos arredores de Draciona. O pilar se espalhou para fora, formando um dossel frouxo sobre a metade sul da cidade. A erupção dos destroços sacudiu a praça e derrubou todo mundo no chão. Eragon aterrissou sobre as mãos e os joelhos e permaneceu ali, olhando para cima, mantendo o encantamento. Quando a energia do anel estava quase esgotada, ele sussurrou: Ganga Raeta. Como uma nuvem de tempestade impelida por um vendaval, a coluna flutuou para a direita, rumo às docas e ao lago Leona. Eragon continuou a empurrar os destroços para longe do centro da cidade por tanto tempo quanto pôde. Então, com os últimos resíduos da energia que fluíam em seu corpo, encerrou o encantamento. Com um som enganadoramente suave, a nuvem de destroços ruiu sobre si. Os elementos mais pesados, pedras, pedaços de madeira e nacos de terra, caíram em linha reta, golpeando a superfície do lago. As partículas menores permaneceram suspensas no ar, formando uma grande mancha marrom que lentamente flutuou mais para oeste. Onde os destroços tinham estado agora havia uma cratera vazia. Pedras de calçamento quebradas delimitavam o buraco, como um círculo de dentes partidos. Os portões da cidade estavam abertos, retorcidos e despedaçados, destruídos de forma irreparável. Por esses portões retorcidos, Eragon viu os Varden reunidos em massa nas ruas além. Soltou a respiração e permitiu que sua cabeça tombasse para frente, de exaustão. Funcionou, pensou ele, estarrecido. Levantou-se devagar, vagamente consciente de que o perigo ainda não havia passado. Com os soldados lutando para se pôr de pé, os Varden entraram em massa em Draciona, berrando gritos de guerra e batendo as espadas nos escudos. Alguns segundos depois, Saphira aterrissou entre eles, e o que estivera a ponto de se tornar uma batalha feroz se tornou uma debandada, à medida que os soldados corriam para se salvar. Eragon avistou Horo em meio ao mar de homens e anões, mas o perdeu de vista antes de conseguir capturar a atenção do primo. Arya? Eragon se virou e ficou alarmado ao ver que ela não estava ao seu lado. Ampliou sua busca e logo a avistou quase no meio da praça, cercada por cerca de 20 soldados. Os homens lhe seguravam os braços e as pernas com feroz tenacidade e tentavam arrastá-la. Arya libertou uma das mãos e golpeou um homem no queixo, quebrando-lhe o pescoço, mas outro soldado ocupou o lugar dele sem que ela conseguisse desferir outro golpe. Eragon correu para ela. Estafado, deixou o braço que empunhava a espada balançar para baixo, e a ponta de Brisigr se prendeu na cota de malha de um soldado morto, arrancando o punho de sua mão. A espada caiu no chão com clangor. Eragon hesitou, sem saber se deveria voltar, mas viu dois soldados golpeando Arya com punhais e redobrou a velocidade. Quando ele a alcançou, Arya conseguirá se libertar de seus atacantes por um momento. Os homens saltaram com as mãos estendidas, mas, antes que conseguissem recapturá-la, Eragon acertou um homem no flanco, enterrando-lhe o punho no tórax. Um soldado com bigodes encerados golpeou Eragon com a ponta da espada no peito. Eragon segurou a lâmina com as mãos nuas, arrancou-a da mão do soldado, quebrou a espada em 2 pedaços e eviscerou o inimigo com o coto de sua própria arma. No espaço de segundos, todos os soldados que haviam ameaçado Arya jaziam mortos ou agonizantes. Aqueles que Eragon não havia matado, Arya matou. Eu teria conseguido derrotá-los sozinha, disse a elfa, depois. Eragon se curvou para a frente, apoiando as mãos nos joelhos enquanto recuperava o fôlego. Eu sei. Ele balançou a cabeça em direção à mão direita dela, a mão que ferira puxando pela argola de metal, que ela mantinha fechada e dobrada contra a perna. Considere como agradecimento. Um presente lúgubre. Ela fez o comentário com um ligeiro sorriso nos lábios. A maioria dos soldados fugira da praça. Os que restavam estavam acuados contra as casas, cercados pelos Varden. Eragon viu muitos dos homens de Galbatorix atirarem as armas ao chão e se renderem. Juntos, ele e Arya recuperaram Brisingra e caminharam até o muro de barro amarelo, onde o terreno estava relativamente limpo. Sentados contra a parede, viram os Varden entrarem marchando na cidade. Saphira veio se juntar a eles. Acariciou Eragon, que sorriu e coçou seu focinho. Ela sussurrou em resposta. Você conseguiu. Nós conseguimos, respondeu ele. Montado nas costas dela, Brodar afrouxou as tiras que prendiam suas pernas à sela de Saphira e desceu deslizando pelo flanco. Por um momento, Eragon viveu a experiência extremamente desorientadora de ver-se cara a cara consigo mesmo. Imediatamente, decidiu que não gostava da maneira como seu cabelo se encaracolava nas têmporas. Brodar pronunciou uma palavra indistinta na língua antiga, sua forma tremeluziu como um reflexo de calor, e mais uma vez voltou a ser ele mesmo, alto, peludo, de olhos amarelos, orelhas compridas e dentes afiados. Brodar não parecia ser elfo nem humano, mas, em sua expressão tensa e carregada, Eragon detectou a marca do pesar e da raiva combinados. Matador de espectros, disse ele, e fez uma reverência para Arya e para Eragon.
Safira me contou sobre o destino de Virden. Não pôde concluir a frase. Os 10 elfos remanescentes sob seu comando emergiram do meio das fileiras dos Varden e se aproximaram rapidamente, de espadas em punho. Matador de espectros! Exclamaram. Argitlam. Escamas Berlontes. Erago os cumprimentou, cansado, e se esforçou para responder às perguntas, apesar de na verdade preferir não fazer nada. Um rugido interrompeu a conversa, e uma sombra caiu sobre eles. Eragon levantou os olhos e avistou Thor, mais uma vez são e salvo, se equilibrando sobre uma coluna de ar nas alturas. O cavaleiro praguejou e correu para montar em Safira, desembaiando Brisingr, e Arya, Lodar e os outros elfos formaram um círculo protetor ao redor dela. A força combinada deles era formidável, mas, se seria suficiente para repelir Murtagh, Eragon não sabia. Como se fossem os Varden olharam para cima. Podiam ser bravos, mas mesmo os mais bravos recuariam diante de um dragão. Irmão! Gritou Murtagh, e sua voz retumbou tão alta que Eragon cobriu as orelhas. Tirarei seu sangue pelos ferimentos que causou a Thor. Tome Drashleona Sekisr. Não significa nada para Galbatorix. Mas esta não é a última vez que nos vê, Eragon matador de espectros, isso eu juro. Thor se virou e voou para o norte sobre Drashleona, logo desaparecendo dentro do véu de fumaça que se elevava das casas em chamas ao lado da catedral destruída. Capítulo 35. As margens do Lago Leona. Eragon caminhou a passadas largas pelo acampamento às escuras, com os maxilares tensos e os punhos cerrados. Tinha passado as últimas horas em conferência com Nazuada, Orik, Arya, Garvovog, o rei Orhin e os vários conselheiros, debatendo os acontecimentos do dia e avaliando a situação atual dos Varden. Perto do fim da reunião, entraram em contato com a rainha Slanzadi para informá-la de que os Varden haviam conquistado Drashleona e para dar-lhe a notícia da morte de Virden. Eragon não gostou nada de ter de explicar à rainha como um de seus mais antigos e poderosos feiticeiros havia morrido, nem a rainha ficou satisfeita ao receber a notícia. A reação inicial dela foi de tamanha tristeza que o surpreendeu. Não havia imaginado que ela conhecesse Virden tão bem. A conversa com Slanzadi deixará Eragon com péssimo humor, pois havia reforçado para ele como a morte de Virden fora aleatória e desnecessária. Se eu estivesse na frente, seria empalado por aqueles espigões, pensou, continuando sua busca pelo acampamento. Ou poderia ter sido Arya. Safira sabia o que ele estava fazendo, mas decidirá voltar para o espaço ao lado da tenda dele, onde normalmente dormia. Como justificativa, disse, se eu ficar andando para cima e para baixo diante das fileiras de tendas, não deixarei os Varden dormir, e eles merecem ter seu descanso. Contudo, suas mentes estavam unidas, e ele sabia que Safira estaria ao seu lado em segundo se precisasse dela. Para preservar sua visão noturna, Eragon evitou se aproximar das fogueiras e das tochas que ardiam diante de muitas das tendas, mas se certificou de inspecionar cada círculo de luz em busca de sua presa. Enquanto a caçava, ocorreu-lhe que ela poderia fugir. Seus sentimentos por ela estavam longe de ser amistosos, e isso permitiria que ela percebesse a localização dele e que o evitasse. Contudo, não acreditava que a menina fosse covarde. Apesar de sua idade, era uma das pessoas mais duras que Eragon havia encontrado, fosse entre seres humanos, elfos ou anões. Finalmente, avistou Elva sentada diante de uma tenda pequena e simples, brincando de cama de gato diante da luz de uma fogueira quase apagada. Ao lado dela, estava a mulher que cuidava da garota, Greta, com um par de longas agulhas de tricô que se moviam rapidamente nas mãos ossudas. Por um momento, Eragon ficou parado e observou. A velha parecia mais contente do que nunca, e se sentiu relutante em perturbar sua tranquilidade. Então Elva disse, não perca a coragem agora, Eragon. Não depois de ter chegado tão longe. Sua voz estava curiosamente abafada, como se tivesse chorado, mas quando levantou os olhos, seu olhar era feroz e desafiador. Greta pareceu se sobressaltar quando Eragon se aproximou da luz. Recolheu sua lã e agulhas, levantando-se e se inclinando numa mesura. Salvacoes, matador de espectros. Posso lhe oferecer algo para comer ou beber? Não, obrigado. Eragon se deteve diante de Elva e encarou a garotinha. Ela retribuiu o olhar por um momento, então recomeçou a passar entre os dedos o fio de lã com as pontas ligadas. Reparou com um estranho aperto no estômago que seus olhos violeta eram da mesma cor que os cristais de ametista que os sacerdotes de Elgrin tinham usado para matar Virden e aprisioná-los, Arya e ele. Eragon se ajoelhou e agarrou o fio emaranhado mais ou menos no meio, interrompendo o movimento de Elva. Sei o que você pretende dizer, declarou ela. É possível, rosnou ele, mas mesmo assim vou dizer. Você matou Virden, você o matou como se o tivesse apunhalado pessoalmente. Se tivesse vindo conosco, poderia tê-lo avisado sobre a armadilha. Poderia ter avisado a todos nós. Vi Virden morrer, e vi Arya esfolar e quase arrancar metade da mão por sua culpa. Por causa de sua raiva. Por causa de sua teimosia. Por causa de seu orgulho. Pode me odiar se quiser, mas não ouse fazer mais ninguém sofrer por causa disso. Se quer que os Varden percam, vá se juntar a Galbatorix e acabe logo com isso. Bem, é o que você quer? Elva sacudiu a cabeça lentamente. Sendo assim, nunca mais quero ouvir que você se recusou a ajudar na zoada por rancor. Caso contrário teremos um embate entre mim e você, Elva, a visionária, e você não vencerá. Você nunca poderia me derrotar, balbuciou ela, a voz embargada de emoção. Talvez você se surpreendesse. Você tem um talento valioso, Elva. Os Varden precisam de sua ajuda, agora mais do que nunca.
Não sei como vamos derrotar o rei em Urubai, mas se estiver ao nosso lado, se usar seu talento contra ele, talvez tenhamos uma chance. Elva pareceu lutar consigo mesma. Assentiu, e Eragon viu que estava chorando, as lágrimas transbordando de seus olhos. Ele não encontrou nenhum prazer em ver a angústia da menina, mas sentiu alguma satisfação pelo fato de suas palavras a terem afetado tão profundamente. Desculpe-me, sussurrou ela. Ele libertou o fio e se levantou. Suas desculpas não podem trazer Virden de volta. No futuro, faça mais que isso e talvez possa se redimir. Ele cumprimentou com um ligeiro movimento de cabeça a véia, Greta, que se mantivera em silêncio durante a conversa, saiu da luz da fogueira e voltou para a escuridão entre as tendas. Você se saiu bem, disse Saphira. Creio que ela vai agir de modo diferente de agora em diante. Espero que sim. Censurar Elva tinha sido uma experiência estranha para Eragon. Ele recordava quando Bro e Garros o tinham repreendido por cometer erros, e agora se descobrir no papel da pessoa que fazia as censuras o deixou-se sentido, diferente, mais maduro. E assim a roda gira, pensou. Eragon não se apressou no retorno pelo acampamento, apreciando a brisa fresca que soprava do lago escondido em meio às sombras. Depois da conquista de Dracleona, Nazuada surpreendeu a todos ao insistir que os Varden não passassem a noite na cidade. Ela não dera nenhuma explicação para a decisão, mas Eragon desconfiava de que fosse porque a longa demora para tomar Dracleona tivesse deixado ávida por retomar a jornada para Urubai, e também porque ela não tinha nenhum desejo de se demorar naquele lugar, onde um número desconhecido de agentes de Galbatorix poderia estar à espreita. Assim que os Varden assumiram o controle das ruas, Nazuada determinará o número de guerreiros que deveria permanecer na cidade, sob o comando de Martlan Barba Ruiva. Os Varden saíram de Dracleona e marcharam rumo ao norte, seguindo a costa do lago nas vizinhanças. Ao longo do caminho, uma corrente constante de mensageiros cavalgara no percurso de ida e volta entre os Varden e Dracleona, para que Martlan e Nazuada pudessem trocar informações sobre as numerosas questões pendentes relacionadas ao governo da cidade. Antes de partir, Eragon, Saphira e os feiticeiros de Blodar tinham voltado à catedral em ruínas para recuperar o corpo de Virden e procurar o cinto de Belot, o sábio. Saphira precisou de apenas alguns minutos para afastar a pilha de pedras que bloqueava a entrada para as câmaras subterrâneas, e Blodar e os outros elfos retiraram o corpo de Virden. Por mais que procurassem, porém, e a despeito de todos os encantamentos que usaram, não conseguiram encontrar o cinto. Os elfos carregaram Virden para fora da cidade sobre seus escudos, até um outeiro ao lado de um pequeno riacho. Lá, eles o enterraram, cantando vários tristes lamentos na língua antiga, canções tão tristes que Eragon chorara sem reservas e todos os passarinhos e animais nas vizinhanças tinham parado e ouvido. A elfa de cabelos prateados, Yaela, se ajoelhara ao lado da cova e tirara uma bolota de carvalho da bolsinha em seu cinto. Eles a plantaram imediatamente acima do peito de Virden. Os 12 elfos, inclusive Arya, cantaram para a bolota, que criou raízes e brotou galhos entrelaçados, estendendo os ramos em direção ao céu como um punhado de mãos. Quando os elfos acabaram, o frondoso carvalho se erguia no campo a 6 metros de altura, com longas fieiras de flores verdes na ponta de cada galho. Eragon achou que tinha sido o enterro mais bonito que já vira. Preferia 1000 vezes aquilo à prática dos anões de enterrar seus mortos em pedra dura e fria, muito abaixo da terra, e gostou da ideia de o corpo fornecer alimento para uma árvore que poderia viver centenas de anos. Se ele tivesse de morrer, gostaria que uma macieira fosse plantada sobre si, para que seus amigos e familiares pudessem comer as frutas nascidas de seu corpo. Essa ideia o divertiu tremendamente, apesar de ser bastante mórbida. Além de dar buscas na catedral e de recuperar o corpo de Virden, Eragon também fizera outra coisa digna de nota depois da tomada de Dracleona. Com a aprovação de Nazuada, declarou que todos os escravos na cidade seriam pessoas livres dali por diante, e foi pessoalmente às mansões senhoriais e às casas de leilão para libertar muitos homens, mulheres e crianças. Aquele ato lhe trouxe enorme satisfação, e esperava ter melhorado a vida daqueles que havia libertado. Aproximando-se de sua tenda, Eragon viu que Arya o esperava junto à entrada. Apressou o passo, mas antes que pudesse cumprimentá-la, alguém chamou. Matadora de espectros. Eragon se virou e viu um dos pajens de Nazuada correndo para eles. Matadora de espectros, repetiu o garoto, um tanto esbaforido, e se curvou numa reverência para Arya. Lady Nazuada gostaria que viessem à tenda dela 1 hora antes do raiar do dia amanhã de manhã, para conferências. O que devo dizer a ela, Lady Arya? Pode dizer que estarei lá de acordo com o desejo dela, respondeu a elfa, inclinando ligeiramente a cabeça. O pajem se curvou de novo, virou-se e voltou correndo. Fica um tanto confuso agora que nós dois já matamos um espectro, observou Eragon com um ligeiro sorriso. Arya também sorriu, o movimento de seus lábios quase invisível na escuridão. Você preferiria que eu tivesse deixado Varalg viver? Não, não, de jeito nenhum. Eu poderia tê-lo mantido vivo como um escravo, para fazer o que eu mandasse. Agora você está zombando de mim. Ela fez um som suave de divertimento. Talvez eu devesse chamar você de princesa, Princesa Arya. Ele disse de novo, gostando do som das palavras em sua boca. Você não deve me chamar assim, retrucou ela, mais séria. Não sou uma princesa. Por que não? Sua mãe é uma rainha. Como você pode não ser uma princesa? O título dela é Drotnin, o seu é Drotnigu. Um significa rainha, e o outro, não significa princesa, interrompeu ela. Não exatamente. Não existe nenhum equivalente verdadeiro nesta língua. Mas se acontecesse de sua mãe morrer ou se afastar do trono, você ocuparia o lugar dela como soberana de seu povo, não é? Não é assim tão simples. Arya não parecia inclinada a dar mais explicações. De modo que Eragon disse, você gostaria de entrar? Gostaria, respondeu ela.
Eragon puxou a aba da entrada da tenda e Arya se inclinou e passou para dentro. Depois de um olhar rápido para Saphira, que estava enroscada ali ao lado, respirando fundo adormecida, Eragon a seguiu. Ele foi até a lanterna que pendia da estaca no centro da tenda e murmurou: Estauri, não usando Brizigr para evitar que sua espada irrompesse em chamas. O resultado encheu o interior com uma luz cálida e forte que tornou a tenda parcamente mobiliada do exército quase acolhedora. Eles se sentaram, e Arya começou. Encontrei isto entre os pertences de Virden, e achei que poderíamos degustá-lo juntos. Do bolso lateral de sua calça, ela retirou um frasco de madeira entalhada mais ou menos do tamanho da mão de Eragon. Entregou-o a ele. Eragon tirou a tampa do frasco e cheirou o gargalo. Levantou as sobrancelhas ao sentir o cheiro forte e doce de licor. É Faionirv? Perguntou, dizendo o nome da bebida que os elfos faziam de bagas de sabugueiro, conforme afirmara Nari, de raios de luar. Arya deu uma gargalhada, e sua voz soou como aço bem temperado. Mas Virden acrescentou algo mais. As folhas de uma planta que cresce no leste de Duvelden-Varden, ao longo das margens do lago Rona. Ele franziu a testa. Conheço o nome dessa planta? Provavelmente, mas não tem importância. Andy Biba. Você vai gostar, prometo. Ela riu de novo, o que o fez hesitar. Ele nunca a vira assim antes. Ela parecia estranha e impetuosa e, com um sobressalto de surpresa, Eragon notou que ela já tinha bebido bastante. Ele hesitou e se perguntou se Glaedros estaria observando. Então levou o frasco aos lábios e engoliu um trago do Faionirv. O licor tinha um gosto diferente do que ele estava habituado. Seu sabor era potente e almiscarado, semelhante ao cheiro de uma marta ou de um arminho. Eragon fez uma careta e lutou contra a ânsia de vômito enquanto o Faionirv descia, queimando-lhe a garganta. Tomou outro gole menor e passou o frasco para Arya, que também bebeu. O dia anterior tinha sido de sangue e horror. Havia passado a maior parte dele lutando, matando, quase sendo morto, e precisava de um alívio. A tensão que ele sentia era profunda demais para ser aliviada por truques mentais. Era preciso algo mais. Algo que viesse de fora dele, apesar de a violência da qual havia participado ter sido principalmente externa, não interna. Quando Arya lhe devolveu o frasco, ele tomou uma grande golada e deu uma risadinha, sem conseguir se conter. Arya levantou uma sobrancelha e o contemplou com uma expressão pensativa, alegre. O que faz você rir assim? Nós. O fato de que ainda estejamos vivos e eles. Ele balançou a mão na direção de Draciona. Não. A vida me diverte, a vida e a morte. Uma sensação de calor já havia começado a se formar em sua barriga e as pontas de suas orelhas tinham começado a formigar. É bom estar vivo, concluiu Arya. Continuaram a passar a pequena garrafa de um para o outro até que estivesse vazia, ponto em que Eragon enfiou a tampa de volta no gargalo, uma tarefa que exigiu várias tentativas, pois os dedos lhe pareciam grossos e desajeitados, e o catre pareceu se inclinar debaixo dele, como o convés de um navio no mar. Entregou o frasco vazio de volta para Arya. Quando ela o aceitou, Eragon lhe segurou a mão direita e virou-a em direção à luz. A pele estava mais uma vez lisa e sem marcas. Não restava nenhum sinal do ferimento. Blodar curou você? Perguntou Eragon. Arya assentiu, e ele soltou sua mão. Quase tudo. Mais uma vez tenho pleno uso de minha mão. Ela demonstrou abrindo-a e fechando-a várias vezes. Mas ainda há uma seção de pele debaixo de meu polegar onde não tenho sensibilidade. Ela apontou com o indicador esquerdo. Eragon estendeu a mão e tocou a Arya. Aqui, disse ela, e moveu a mão dele um pouco para a direita. E Blodar não conseguiu fazer nada para resolver isso. Ela sacudiu a cabeça. Ele tentou meia dúzia de encantamentos, mas os nervos se recusam a se unir. Ela fez um gesto de descarte. Não é importante. Ainda posso empunhar uma espada e puxar um arco. Isso é o que importa. Eragon hesitou, mas disse, você sabe, como estou grato pelo que fez, pelo que tentou fazer. Só lamento que isso a tenha deixado com uma marca permanente. Se eu pudesse ter impedido de alguma forma, não se sinta mal. É impossível passar pela vida incólume. E nem você deveria querer isso. Pelas feridas que acumulamos, medimos tanto nossas loucuras quanto nossas conquistas. Angela disse algo semelhante a respeito de inimigos, que se você não fizesse inimigos, era um covarde ou pior. Arya assentiu. Há alguma verdade nisso. Eles continuaram a conversar e a rir à medida que a noite avançava. Em vez de enfraquecer, os efeitos do Faionirv se tornavam mais fortes. Uma névoa estonteada se apoderou de Eragon, e ele reparou que os lugares de sombra na tenda pareciam rodopiar, e que estranhas luzes faiscantes, como aquelas que ele normalmente via quando fechava os olhos à noite, flutuavam através de seu campo de visão. As pontas das orelhas estavam quentes como se de febre, e a pele em suas costas coçava e se arrepiava como se formigas estivessem marchando sobre ela. Além disso, certos sons tinham adquirido uma intensidade peculiar. O cricrilar rítmico dos insetos à beira do lago, por exemplo, e o crepitar da tocha do lado de fora da tenda dominavam sua audição ao ponto de ter dificuldade de distinguir qualquer outro som. Será que fui envenenado? Perguntou a si mesmo. O que foi? Quis saber Arya, percebendo a preocupação dele. Ele molhou a boca, que tinha ficado inacreditável e dolorosamente seca, e disse o que estava sentindo. Arya riu e se reclinou, os olhos pesados e semicerrados. É assim que deve ser. As sensações desaparecerão aos poucos ao raiar do dia. Até lá, relaxe e se permita apreciá-las. Eragon lutou consigo mesmo por um momento, analisando se deveria usar um encantamento para clarear a mente, se é que poderia fazê-lo, mas decidiu confiar em Arya e seguir seu conselho. À medida que o mundo se entortava ao seu redor, ocorreu a Eragon como ele era dependente de seus sentidos para determinar o que era real e o que não era.
Ele teria jurado que as luzes faiscando estavam lá, embora a parte racional de sua mente soubesse que eram apenas aparições induzidas pelo Fionir. Eles continuaram a conversar, mas a conversa se tornou cada vez mais desencontrada e incoerente. Mesmo assim, Eragon estava convencido de que tudo o que diziam era de enorme importância, apesar de não conseguir explicar porquê, nem se lembrasse do que haviam debatido minutos antes. Algum tempo depois, ouviu o som baixo e rouco de uma flauta pastoril sendo tocada no acampamento. De início, ele pensou que estivesse imaginando os tons cadenciados, mas viu Arya inclinar a cabeça e se virar na direção da música, como se também a ouvisse. Quem estava tocando e por quê, Eragon não sabia. Nem se importava. Era como se a melodia tivesse brotado do negrume da própria noite, como uma brisa solitária e desamparada. Ficou ouvindo com a cabeça inclinada para trás e as pálpebras quase fechadas, imaginando cenas fantásticas, imagens que o Fionir havia induzido, mas às quais a música dera forma. À medida que progredia, a música se tornava ainda mais impetuosa, e o que havia sido lamento choroso se tornou urgente. As notas vibravam subindo e descendo tão rápidas, tão insistentes, tão complexas, tão alarmantes, que Eragon começou a temer pela segurança do músico. Tocar tão depressa e tão bem parecia normal, mesmo para um elfo. Arya riu quando a música atingiu um pico especialmente febril. Levantou-se de um salto e fez uma pose, levando os braços acima da cabeça. Ela bateu o pé contra o chão, bateu palmas, 1, 2, 3 vezes, e, para grande espanto de Eragon, Arya começou a dançar. Seus movimentos inicialmente foram lentos, quase langorosos, mas logo seu ritmo se acelerou até acompanhar a cadência frenética da música. A canção logo atingiu o ápice e começou gradualmente a se tornar mais lenta. O flautista repetia e resolvia os temas da melodia. Mas antes que a música cessasse, uma coceira súbita fez Eragon agarrar a mão direita e coçar a palma. No mesmo momento, sentiu uma pontada no fundo da mente, e viu uma de suas proteções despertar com um clarão, advertido de algum perigo. Um segundo depois, um dragão rugiu acima. Um calafrio de medo percorreu o corpo de Eragon. O rugido não era de Safira,